Bom dia para hoje, a gente vai apresentar o nosso trabalho falando sobre o mapa da fome no Nordeste. Bom, aqui a gente vai começar com o Maranhão e Piauí, então a gente colocou uma breve introdução sobre a fome no Maranhão e no Piauí, que é as principais causas da fome em geral são a desigualdade socioeconômica e a má distribuição de renda, que caracteriza a população do país, sendo essas também as maiores causas da fome em um contexto mundial. O Maranhão e o Piauí são os estados mais ameaçados pela fome, só a segurança alimentar para 35,4% e 41,4% da população sequer chega à metade dos domicílios com alimentação saudável e em quantidade suficiente assegurada. Bom, as principais causas da fome no Piauí é por conta das famílias de renda inferior ao meio salário mínimo, por conta elas são mais sujeitas à insegurança alimentar moderada e grave. No Piauí, essa situação foi verificada em 66,1% dos domicílios com esse perfil de renda. Bom, o percentual da fome no estado do Piauí, o Piauí é o segundo maior estado que esse percentual da fome é mais grave, essa insegurança alimentar grave por conta das famílias de baixa renda. E esse estudo foi gerado de acordo com a rede brasileira. Além de tudo isso, na pandemia, isso tudo se intensificou, então piorou mais ainda a situação do Piauí na pandemia. No Piauí, o estado é o 12º com a maior proporção do país, ultrapassando a média nacional de 36,7%. Os dados mostram que os estados do Norte e do Nordeste são os que mais sofreram em termos proporcionais, com a insegurança alimentar grave, e em Alagoas, 36,7% da população passa fome. No Piauí são 34,3%. Agora, ajuda de instituições religiosas. Outros trabalhos e projetos são feitos sem a participação do governo. Uma rede que serve de intermédio entre doadores e instituições sociais ajudou 46.516 pessoas a se alimentarem no Piauí em 2022. O Mesa Brasil, o Programa de Segurança Alimentar do SESC, arrecadou no primeiro semestre desse ano 202.045 quilos de alimento e distribuiu para mais de 50 organizações solidárias. As cidades receberam projetos de infraestrutura, iniciativas de inclusão social, de acesso à água, saneamento básico, pavimentação, dentre outras melhorias. Agora, negligências frente à fome. Muitas ações governamentais foram apreendidas no sentido de combater a fome na região, em especial nas áreas mais afetadas pela seca, a exemplo do seminário Piauiense. Em 2012, o governo federal deu início a mais um programa voltado para a redução da pobreza e combate à fome, o Brasil Sem Miséria. Foi dito por um voluntário do projeto: tudo que foi oferecido aos agricultores tem como objetivo reforçar a alimentação das famílias. Por isso trouxemos variedades de milho e feijão mais produtivas e trouxemos outras alternativas que pudessem ajudar a melhorar a produção deles e a situação da família. Quais municípios são mais afetados pela fome no Piauí? Ocupando o primeiro lugar do ranking dos municípios mais pobres do Piauí, de acordo com os números do PIB, está o município de Santo Antônio dos Milagres, localizado a 125 quilômetros de Teresina. Guaripas, que foi rotulada como a cidade da fome, sofreu uma transformação que ainda é viva na memória de seus moradores. Essa cidade foi a cidade que mais passou fome no estado de Piauí. Falando sobre o Maranhão, vou falar as principais causas da fome. O primeiro fator é a inflação dos preços dos alimentos ultrapassando 43% em todo o país, desde o início da pandemia do Covid-19 em 2020. A segunda causa é o empobrecimento da merenda da escola, cujos recursos federais estão congelados desde 2017. Agora eu vou falar sobre o percentual da fome no Maranhão. Em 2018, 66,2% dos domicílios estavam nessa situação de fome. E dos 1 milhão de domicílios do estado, 695 mil, ou seja, 35,2%, encontravam-se sob o risco de fome e 609 mil em situação de fome. Agora eu vou falar sobre algumas negligências frente à fome no Maranhão. O governo do Maranhão tem realizado ações para combater a fome e garantir a insegurança alimentar da população, distribuindo mais de 1.000 cestas básicas que contêm itens indispensáveis, incluindo produtos da agricultura familiar. A ONG Solidariedade e Paz também ajuda, lançando a campanha de combate à fome, com o objetivo de ajudar 100 mil pessoas no Maranhão, com a doação de cestas básicas ou doação do valor para comprá-las. Agora eu vou falar quais são os municípios
Chavinha, Cajapió e Central do Maranhão também, Santo Amaro do Maranhão e Matões de Norte. O município de Cajaí, ele está em primeiro lugar, frente à fome. Bem, no Paraíba, aproximadamente 1,7 milhões de pessoas passam fome todos os dias. E os motivos geralmente são a escassez de água, que é um lugar muito quente, a má distribuição das terras e a insegurança alimentar. Programas que eles criam para ajudar essas famílias que estão em estado de fome, como o Banco de Alimento de Paraíba, Mesa Brasileira SESC, Caritas Brasileiras, Pastoral das Crianças e Programa de Aquisição de Alimentos. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre as ações ou negligências em relação à fome que o governo fez. Com a distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade, a criação de restaurantes populares para fornecer refeições a preços acessíveis e apoio à agricultura familiar para fomentar a produção de alimentos. Além disso, o Estado tem promovido campanhas de arrecadação de alimentos e tem buscado parcerias com empresas e organizações da sociedade civil para ampliar as ações de combate à fome. Aqui, continuando na Paraíba, vou falar um pouco sobre os bairros que mais sofrem pela fome. As regiões de Cariri, Curimatau e Sertão do Paraíba são as que foram mais afetadas sobre a seca do período chuvoso, de 62% abaixo da média, isso por causa de uma fome também nesses estados. Que mais? A Agência Executiva de Gestão das Águas do Paraíba constatou que o Alto do Sertão ficou 48,6 abaixo da média e Cariri e Curimatau registraram apenas 79,9. Isso gerou que homem e gado lutam pela sobrevivência de uma seca mais rigorosa nos últimos 30 anos do Paraíba, ou seja, além das chuvas e do problema que eles enfrentam sobre a fome, também chegou com muito mais fome. No Pernambuco, aproximadamente 2,1 milhões de pessoas passam fome, o que é bem maior que o Paraíba. E os motivos são secas e estiagens, falta de acesso à água potável, má distribuição das terras também, como em Paraíba, falta de infraestrutura adequada e proliferação de outras doenças. Agora, uma das instituições que estão em projetos em ajudar essas pessoas que estão em estado de fome é o Banco de Alimentação de Pernambuco, Caritas Brasileira e a Ação da Cidadania. Bem, agora as ações ou negligências do governo em relação à fome. Bem, existe o Programa de Leite de Todos, que tem a distribuição gratuita de leite para gestantes, nutrizes e crianças de 2 a 7 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. Tem o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que compra alimentos produzidos por agricultores, familiares locais, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e de garantir a distribuição de alimento para a população em situação de insegurança alimentar. Também existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é a PNAE, que fornece alimentação escolar para alunos de rede pública de ensino, com o objetivo de garantir uma alimentação adequada e saudável para crianças e jovens em situações de vulnerabilidade. Também existe o Programa Bolsa Família, que é bem conhecido, que tem a transferência de renda que tem como objetivo combater a pobreza e a fome, beneficiando famílias em situação de extrema pobreza. Agora eu vou falar sobre alguns bairros de Pernambuco que geralmente passam fome. Em Pernambuco, a cada 10 pessoas, 4 estão em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Isso quer dizer que estão passando fome ou enfrentando dificuldades para se alimentar diariamente. Com este resultado, o estado fica em quinto lugar no mapa da fome do Nordeste. Em números absolutos, Pernambuco tem a segunda maior população de pessoas passando em fome, cerca de 2,1 milhões de pessoas, como Dias mencionou anteriormente. Atrás apenas do Ceará, com 2,4 milhões. A fome se alastra por todo o estado, porém nas regiões rurais que sofrem mais com insegurança alimentar. Agora eu vou falar sobre o Rio Grande do Norte,
Segundo o levantamento, 51,2% da população potiguar vive em segurança alimentar e os 3,4% em segurança alimentar leve, 14,5% em segurança alimentar moderada e 10,9% em segurança alimentar grave. Agora, a ação de negligência frente à fome do Estado. Uma pesquisa sobre segurança alimentar no Brasil mostra que 10,9% dos homicídios do Rio Grande do Norte estão com as famílias em situação de segurança alimentar grave ou fome por falta de alimentos. Agora eu vou falar sobre as ajudas das instituições religiosas e não governamentais no combate contra a fome. Dados do Índice de Desperdício de Alimentos de 2021, divulgados pela ONU, mostram que no Rio Grande do Norte tivemos várias iniciativas como o Mesa Brasil, do SESC e a Ação Solidária da SEASA, conectam dois problemas e ajudam a combater a fome e o desperdício de comida. Neste ano, entre janeiro e setembro, a iniciativa do SESC distribuiu 803 toneladas de alimentos que beneficiaram cerca de 239 mil pessoas. Eu vou falar sobre o estado de Alagoas e os motivos que mais causam fome nesse estado. São devidos à renda e endividamento, também além do grande número de atingidos pela fome. Os pesquisadores constataram que o problema se agravou após a pandemia, com queda na renda das famílias e aumento do custo de vida. A fome atinge cerca de 282 mil pessoas em Alagoas, de acordo com o IBGE, e mostra que 8,5% da população alagoana vive em lares de situação de insegurança alimentar grave. Esses dados são referentes aos anos de 2017 e 2018. Algumas das principais causas da fome incluem a pobreza, o desemprego, o acesso limitado a alimentos nutritivos e a instabilidade política e econômica. Agora eu vou falar sobre alguns programas de combate à fome em Alagoas. Temos o Complexo Nutricional Cícero Amorim dos Santos, já batizado pelos moradores da cidade como o Sopão, que foi construído com recursos do Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza, por meio de um convênio assinado pelo governo de Alagoas e pela Prefeitura de Batalha, um investimento de 350 mil. A manutenção do espaço conta com uma equipe de 10 pessoas, enquanto que a aquisição de insumos será de responsabilidade do município. Para a Secretaria Estadual da Assistência Social, Aline Rodrigues, a entrega desse equipamento vai fazer muita diferença para a comunidade local. Ela diz que o complexo nutricional é muito importante e fará uma mudança bastante significativa na rotina diária das pessoas mais vulneráveis, gerando impacto muito positivo em suas vidas. Com forte produção de alimentos de alto valor nutricional, ele contribui para diminuir a cadeia de insegurança nutricional. E aqui estão alguns programas que visam ajudar na batalha contra a fome. Lançado pelo governo de Alagoas no dia 26 de junho de 2022, o Pacto contra a Fome é constituído por 3 frentes distintas que envolvem a distribuição de cestas básicas à população com renda per capita de até R$ 150. Crédito financeiro de mil para empreendedores informais por meio da Agência de Alimentos de Alagoas. Desenvolve e alimentação a baixo custo. No novo restaurante popular Estádio Real, localizado na parte baixa de Maceió, o programa visa ao combate à destruição e à insegurança alimentar da população em maior situação de vulnerabilidade social em Alagoas. Aqui estão o ranking de taxa, e aqui é o ranking da taxa de pobreza do município de Alagoas. Poço das Trincheiras, Boitada, Caipim, Palestina, Belmonte, Canap, Porto Real do Colégio, Senador Felipe Palmeira e Giraldo Bonaciano. Bom, agora a gente vai falar sobre as principais causas da fome no Ceará. A renda é um dos principais causadores da fome no estado. Além disso, atinge majoritariamente os desempregados, os trabalhadores autônomos e até mesmo os trabalhadores formais. Ajuda ou negligência frente à fome. O governo federal não foi capaz e nem quis diminuir o grau da fome no país via auxílio emergencial e Auxílio Brasil. O antigo Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, atende e atendeu em algum momento mais de 51% dos lares cearenses, ressaltando que mesmo nas famílias que recebem o benefício, a fome ainda encontra a porta aberta entre senta à mesa. De acordo com a reportagem feita pelo Diário do Nordeste, há pelo menos 45 mil famílias na lista de espera do Auxílio Brasil só em Fortaleza.
ONGs de combate à fome. O Instituto Só o Amor não Alimenta deu assistência para mais de 750 famílias no bairro de Manubim e adjacências. MLB, o movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas, é um movimento social nacional que luta pela reforma urbana e pelos direitos humanos de morar dignamente. Em um ano, doou mais de 1.035 cestas em 16 bairros de Fortaleza. Já o Instituto de Salão Amigo dos Pobres, de março a outubro de 2020, foram distribuídas cerca de 64.025 refeições, 4.549 atendimentos em higienização, 1.496 orientações sociais, 3.640 cestas básicas e mais de 800 pessoas em situação de rua receberam orientações e foram encaminhadas para comunidades terapêuticas. É importante a gente relembrar que todas essas ações feitas pelas instituições foram todas de comunidades católicas. Bairro com maior índice de pobreza. A severidade da pobreza é mais forte no município de Antonina do Norte, com um índice de 25,7%, o oitavo maior do Brasil. Aqui a gente tem a imagem da preparação dos alimentos para as pessoas de necessidade. E nessa segunda imagem a gente tem uma senhora que recebeu uma cesta básica de uma dessas instituições. Agora eu vou falar um pouquinho do Sergipe. A principal causa da fome é a alta taxa de desemprego. Nota-se o número da fome quando a pessoa de referência do domicílio era trabalhador ou trabalhadora informal ou desempregado. 72% dos domicílios possuíam insegurança alimentar moderada e grave. Quando era trabalhador informal, a maioria dos domicílios, 75,3%, tinha segurança alimentar e insegurança alimentar leve. Já quando a pessoa de referência era trabalhadora autônoma, 86,4% dos domicílios tinham uma situação de segurança alimentar e insegurança alimentar leve. Deve-se ressaltar que em Sergipe, 71,1% dos domicílios avaliados tinham alguma situação de insegurança alimentar, atingindo um contingente de 1,663 milhões de moradores. Em 30% dos domicílios sergipanos havia fome, correspondendo a 702 mil moradores. A fome prevalecia em 76,5% dos domicílios, em cujo rendimento domiciliar per capita era de até meio salário mínimo e em 35,3% daqueles com rendimento domiciliar per capita de mais de meio a um salário mínimo. Agora eu vou falar da ajuda ou negligência frente à fome. Sergipe vem sobressaindo-se no cenário nacional com uma das mais elevadas taxas de desocupação do país. Segundo o resultado do segundo trimestre de 2022 da PNAP, contínua trimestral do IBGE, Sergipe teve uma taxa de desocupação de 12,7%, ocupando a terceira maior taxa, atrás apenas de Bahia e Pernambuco. No diagnóstico da rede Pensa, no total dos 450 domicílios sergipanos que compuseram a amostra da pesquisa, verificou-se que em 23,3% deles havia ao menos um morador desempregado. Investigando o efeito da pandemia nas condições financeiras, verificou-se que em 54% dos domicílios da pesquisa havia moradores em renda contínua. E esse foi o trabalho. Obrigada pela atenção.